dar aqui continuidade ao seminário. Este é um seminário de introdução à negociação. Então, o que é que são aqui as velas japonesas? É um tipo de gráficos. Normalmente utilizamos aqui a plataforma, neste caso da Galp. Normalmente utiliza-se este tipo de gráficos, que é um gráfico de linhas, mas a informação que tem é muito pouca, uma vez que só apresenta aqui os valores de fecho e acaba até por ser bastante difícil de identificar aqui quais é que foram os dias de negociação. Enquanto tivemos aqui o gráfico de velas, neste caso, então temos aqui o gráfico da Galp diário, ou seja, cada vela representa a negociação de um dia, já vamos explicar aqui isto melhor, mas facilmente conseguimos ver quais é que foram os dias de negociação positivos, aqui a verde, os dias negativos a vermelho. É claro que podemos sempre alterar as cores do nosso gráfico. Basta clicarmos com o botão direito, propriedades, e alteramos então aqui as velas, a cor das velas. Uma coisa que temos que ter muita atenção sempre é estas sombras, que têm que estar bastante visíveis no gráfico, porque dão-nos muita informação sobre as tendências, sobre as forças de mercado, que é realmente aqui a informação preciosa nos gráficos de velas. Começando aqui com um pouco de história, este é um método de representação gráfica, então, que foi desenvolvido no Japão e por um comerciante de arroz que teve bastante sucesso. Daí transpormos agora este conhecimento para a negociação ocidental. E aqui já ficam então com uma ideia do que é que são aqui estes gráficos das velas japonesas. Passando para a apresentação. Temos então velas, as velas neste gráfico temos então verdes e vermelhos. E vamos passar então, podemos ter então velas verdes que indicam subida da cotação, ou brancas, portanto aqui é indiferente, desde que saibamos bem o que é que estamos a ver, não há qualquer problema de escolhermos outra cor. E vamos então como é que são formadas as velas. Normalmente brancas são definidas velas positivas, ou seja, em uma sessão em que houve aumento da cotação do ativo que estamos a analisar. O preço de abertura é sempre definido à esquerda da vela, neste caso este ponto, o preço de fecho à direita. Como houve aqui o preço de fecho acima do preço de abertura, um dia positivo e, portanto, temos aqui então a vela desenhada a branco. A sombra define o mínimo da cotação do dia, e se tivermos, normalmente, cá por dizer sempre dia, mas se tivermos a ver um gráfico diário. E aqui, então, indica-nos a cotação máxima do dia, se estivermos a analisar, então, um gráfico diário. O máximo, estas linhas que nós vemos são definidas como sombras, indicam, então, o máximo, neste caso, o máximo do período, e aqui o mínimo, se for a sombra inferior do período em análise, e este retângulo, então, o corpo da vela, que indica, então, aqui como é que a variação da cotação. Passando aqui a um caso, podemos ver aqui o caso da Galp no dia de hoje, que teve aqui, bateu aqui nos mínimos definidos por esta sombra, aqui a preto, vamos colocar aqui um pouco maior, né? Temos então aqui a sombra, já conseguimos perceber que a sombra, aqui temos o mínimo da cotação, podemos ver que foi aqui nos 13,088. Aqui foi o ponto de abertura nos 13,16. Aqui cotação de fecho nos 13,42 e tivemos aqui um máximo ligeiramente superior, cerca dos 13,44. Vamos ver aqui então como é que foi formada a vela do dia de hoje da Galp. Se tivermos um dia de queda da cotação, temos então
uma vela negra ou vermelha. O preço de abertura, como já sabemos, é sempre do lado esquerdo e, neste caso, será superior, e o preço de fecho à direita inferior. Aqui o preço máximo do dia e aqui o preço mínimo. Portanto, houve aqui uma queda da cotação do ativo. Se olharmos para o gráfico, podemos ter então velas diárias, que representam aqui a variação da cotação num dia, mas claro que podemos ver também o gráfico a 4 horas. O que é que indica então? Vamos ver se nas últimas 4 horas de negociação tivemos esta vela, que foi a variação da cotação entre os 13,30 e fechou então aqui nos 13,43. Isto nas últimas 4 horas. Mas podemos ver então aqui, nas 4 horas antes foi uma vela aqui de alguma indecisão e aqui a vela de abertura. Portanto, aqui sim percebemos, então ao longo do dia, se colocarmos a 1 hora, temos aqui a negociação numa hora, mas a subida, a ligeira correção e novamente uma subida bastante forte, quebra aqui de máximos relativos, a dar aqui também um ponto de entrada para a Galp no dia de hoje, isto é 1 hora, e até podemos colocar a 5 minutos. Muitas vezes os gráficos de 5 minutos acabam por ter estas velas, já vamos ver o que é que identificam, mas aqui não é nenhum erro, já vamos ver também este exemplo, e vejam aqui a 5 minutos toda a evolução da Galp no dia de hoje, ou seja, aqui foram os 5 minutos sempre, identificam sempre aqui 5 minutos de negociação. Se tivermos no caso esta vela, indica então que o preço de abertura é igual ao preço de fecho. Podemos ter aqui o preço de abertura, por exemplo, aqui um movimento exemplificativo, aqui o preço de abertura, queda do preço, novamente subida do preço, que acabou por subir acima do preço de abertura, e novamente força vendedora a levar ao fecho da vela, no preço de abertura. Portanto, aqui temos esta vela que se chama vela Dodge e vamos ver também melhor como é que é formada. Isto só para percebermos então como é que são formadas as velas e para percebermos onde é que são os máximos, mínimos, pontos de abertura e de fecho. E rapidamente, olhando aqui para um gráfico de vela, nós percebemos onde é que estão as forças do mercado. Neste caso aqui percebe-se muito bem, é um gráfico do AUDIN, aqui um gráfico de Forex, mas independentemente de qual for o ativo subjacente, temos sempre aqui a mesma informação. Aqui mostra bastante força compradora, aqui temos a informação de queda que vai cair o preço, e já vamos ver a seguir como é que nós sabemos isto. Aqui novamente muita indefinição no mercado, portanto atenção, se estivéssemos aqui a cair, podíamos aqui ver um movimento corretivo e levar-nos aqui à subida da cotação e novamente aqui informação para potencial queda do preço do AUDIN. Isto só aqui com a informação das forças compradoras e vendedoras. E vamos ver então como é que vemos estas forças. Vejam então aqui, podemos começar já aqui com esta vela. Temos aqui o preço de abertura, houve muita força vendedora no mercado, novamente muita força compradora no mercado que fez subir, e novamente muita força vendedora. O que é que mostra aqui? Muita turbulência no mercado, portanto, muita indefinição. E temos que ter muita atenção quando encontramos então esta vela no gráfico que estamos a negociar. Pode dar então a indicação aqui para uma possível entrada ou então para saída se estivermos a negociar. E vemos então agora aqui, vejam, força vendedora e muita força compradora a levantar o mercado. E aqui, todas estas forças compradoras e vendedoras conseguimos perceber através das sombras. Daí dizer que podemos alterar realmente as cores das velas, mas atenção que estas sombras são muito importantes. E também são os desafios que podemos aqui, através das velas, ter alguma ajuda, que é entrar no início da tendência e saber quando sair. E através das velas conseguimos ter esta informação, mas nunca podemos utilizar só as velas para negociar. Pelo menos ter sempre aqui como base também a análise técnica, que vai ser o seminário que vamos dar amanhã às 18 horas.
Os benefícios das velas são, então, fáceis de perceber. Dá-nos aqui os pontos de inversão, que é o que nós queremos saber, quais são os topos e os fundos para entrar. Pode ser utilizado em todos os mercados. É claro que há mercados que reagem melhor às velas japonesas, outros nem tanto, e há mercados que respondem melhor a um padrão específico que outros, mas isso, só mesmo com a negociação, é que vão conseguindo perceber. E pode ser utilizado em todos os time frames, num gráfico diário, num gráfico até um minuto, conseguimos perceber aqui quais é são as forças compradoras e vendedoras. Mas tal como na análise técnica, um padrão diário tem sempre muito mais força do que um padrão a um minuto, uma vez que nós devemos ter atenção à negociação ou esse padrão formado num gráfico diário, vamos estar bastante tempo a ver esse padrão. Se tivermos aqui a ver um gráfico diário, mesmo um padrão formado, ou uma vela em específico, formada aqui no dia 4 de fevereiro, vai nos dar indicação aqui para bastante tempo para nos mantermos na treina. E acelera a análise. Mesmo só com uma vela, ou seja, só com a informação de um dia, conseguimos ter aqui a informação para podermos entrar num treino. Não é preciso estar a aguardar muitos dias para podermos entrar na negociação. E aqui uma questão, quem comanda então uma vela longa branca? E já temos então aqui a informação, qual é a força aqui principal numa vela longa branca? São os compradores. Portanto, se virmos uma vela longa branca, devemos então estar comprados e comprar o ativo que estamos a negociar. Vamos ver agora os spinning tops. Estes spinning tops são bastante similares à vela que vimos anteriormente, à vela Doji. Qual é que é a informação? Como vemos aqui, este é o ponto de abertura, este é a cotação de fecho. E temos então aqui as sombras. O que é que mostra aqui? Também que há muita indeterminação no mercado. É indiferente se temos aqui até o corpo branco ou negro. O que é que mostra? Grande força vendedora, grande força compradora, novamente grande força vendedora. Portanto, aqui há uma batalha muito forte entre compradores e vendedores. Portanto, a qualquer altura pode haver aqui uma alteração. E daí diz os spinning tops ter esta informação, que há muita indecisão no mercado. Ou seja, o impacto no mercado, há a tendência está a perder força e é o tamanho do corpo que define esta vela, não o tamanho das sombras. Atenção. E vamos ver agora aqui a diferença entre barras e entre velas. Se olharmos aqui, para já, este gráfico aqui é um gráfico do gás natural, diário, e se virmos aqui este gráfico de barras, é bastante difícil percebermos qual é o ponto de abertura de fecho. Mas não nos diz nada, portanto, aqui continua aqui com mínimos mais altos, máximos também mais altos, portanto, aqui dá-nos indicação para nos mantermos longos, ou seja, para comprarmos gás natural. E se olharmos então aqui para o gráfico de velas, aqui já teremos aqui outro tipo de informação, já nos dá aqui informação que teremos aqui bastante potencial para queda, e se virmos mesmo esta vela aqui do meio, indecisão. Portanto, se estivéssemos aqui comprados no gás natural, nada melhor mesmo do que colocar um stop, ou seja, definir ganhos nesta zona. Aqui teríamos informação para comprar, aqui através aqui de um padrão de negociação. E se víssemos esta vela, portanto, atenção, se calhar o melhor é chegarmos aqui, colocarmos um stop, definirmos aqui algum ganho e se inverter, sairmos da posição. E a seguir o que é que temos? Temos realmente todo este movimento de queda. Ou seja, aqui estamos a perder força com estas velas, sombras bastante fortes e compradores, vendedores, novamente aqui uma batalha bastante forte. Portanto, queda
aqui, se estivéssemos aqui limitados com o stop, isto já tem um pouco a ver com a gestão de risco, delimitaria aqui e já teríamos pelo menos estes ganhos aqui garantidos quando inverter esta tendência. Aqui está uma perda de força nos compradores. E as velas Dodge? Aqui estão as velas que já tínhamos visto, portanto esta vela Dodge em que o preço de abertura é igual ao preço de fecho, tendência de subida por queda. Portanto aqui, de um sentido ou no outro, o mercado está indeciso. Muita atenção sempre que temos um trade e encontramos este tipo de vela. Esta vela de 4 preços indica então que não houve alteração no preço durante o período ou durante a construção da vela. Estávamos a ver a situação da Galp a 5 minutos, ou seja, quer dizer que em 5 minutos não houve variação de preço. O preço de abertura, o preço de fecho, o máximo e o mínimo foi sempre a mesma cotação. Isto muitas vezes, ou porque não há liquidez no mercado, aguarda-se a divulgação de uma informação importante e o mercado está a aguardar essa informação. Daí não haver volatilidade. Agora vamos ver aqui a Dragonfly Dodge. Ver aqui qual é a informação desta vela. Portanto, respondendo aqui a questões, as velas brancas identificam uma tendência de subida e as velas negras uma tendência de queda do ativo. Isto aqui, voltando aqui ao início e respondendo aqui a questões que estão aqui a colocar. Neste caso, a Dragonfly, vejamos aqui qual é que foi o movimento do preço, melhor ainda do que decorar nomes, é percebermos então que onde é que estão as forças compradoras e vendedoras. Neste ponto temos aqui ponto de entrada, cotação de entrada, queda bastante forte do preço e novamente bastante força compradora. Portanto, quem é que dominou o mercado foram os compradores. Portanto, potencial de no dia seguinte, se estivermos a olhar então para uma vela diária, de podermos comprar e entrar longos no ativo. Aqui, o contrário, o preço aderiu neste ponto, bastante força compradora, mas no final houve bastante força vendedora que dominou o mercado, portanto, potencial de uma queda forte no mercado. Atenção, se estivermos comprados, sair então quando encontrarmos esta vela. Aqui também há a possibilidade de shortar, portanto, aqui também indicação para podermos investir na queda do ativo. A nível de suportes e resistências, se comprarmos, se tivermos de um ponto de compra, aqui será sempre o nosso ponto de stop. Se houver aqui alguma impressão, ficamos sempre então aqui definidos nesta cotação mínima e ficamos sempre protegidos neste ponto. Colocar stop, portanto, abaixo do ponto mínimo desta vela. Tivemos aqui então o caso da Apple. Vejam aqui então esta informação. Tendência de queda forte, novamente força compradora. E deu-nos então informação aqui para estarmos longos, para comprarmos e aproveitarmos esta valorização. Estas são aqui tendências de curto prazo, não é preciso termos aqui uma tendência de muitos dias, darmos aqui tendências e assim, se encontrarmos uma lateralização, por exemplo, podemos colocar um ponto de retorno se houver inversão com velas de indecisão. E vejo aqui novamente aqui outro exemplo, e aqui também a vela Dodge subida, e vejam aqui, atenção, está aqui muita indefinição no mercado e toca então a cair novamente. Neste caso, estaríamos putos, estivéssemos a aproveitar aqui esta queda, neste caso aqui, teríamos sempre um stop neste ponto, entraríamos longos, compraríamos e aproveitaríamos também esta subida. E vamos ver então a importância da sombra. Este caso, temos aqui um exemplo do ouro, uma tendência de queda, mas vejam aqui como estas sombras identificam que estamos sempre a rejeitar aqui estes 1.570 dólares. Estamos sempre a rejeitar. Portanto, o mercado acaba por fechar sempre acima desta cotação. Ou seja, então, estamos a rejeitar estas cotações e que há potencial então para entrar nos novos. Estamos a ver um gráfico horário, mas temos um gráfico até 1 minuto, para quem não tem esse cálculo
ou a 5 minutos também nos dá esta informação que é bastante interessante. Neste caso, novamente o mesmo. Chegamos aqui, compramos e vejam aqui novamente a rejeitar valores acima dos 1.583 dólares. Portanto, atenção, aqui há força sempre vendedora, nunca estamos a deixar aqui o preço do ouro subir acima desta cotação. Atenção, isto só com a informação das sombras, temos logo informação que poderemos aqui inverter a tendência. Convém então olhar para tudo, não só para o corpo das velas, mas também para as sombras. E como diz aqui, olhar só para os corpos e a ver só parte da fotografia. E vamos então agora aqui entrar nos padrões de inversão e que identificam aqui topos, fundos. O martelo. O martelo é dos padrões mais conhecidos no mercado e também bastante fiável. Como é que é formado o martelo? Nós temos 4 padrões, todos com estes martelos, entre exceção com esta linha de tendência, com esta sombra no fundo, no topo, e já vamos ver melhor. Portanto, como é que é formado o mercado? O mercado está numa tendência de queda, portanto, temos uma tendência de queda, e é formado um corpo pequeno, é indiferente se é preto ou branco, porque acaba por fechar bastante perto do preço de abertura. Muito importante, aqui a sombra tem que ser inferior, ou neste caso tem que ser superior, pelo menos, ao corpo, 2 vezes ao corpo da vela. Portanto, aqui tem que ser 2 vezes esta sombra superior ao corpo da vela. Muita atenção, para quê? Para mostrar realmente que há uma força inversa muito forte. Vejam aqui como é que é formado. Força vendedora forte e, novamente, força compradora. Quem é que dominou o mercado foi a força compradora. Portanto, potencial, estarmos agora aqui no fundo. Aqui o padrão é construído só com uma das velas, ou a branca ou a negra. Está aqui só, coloquei aqui as duas para percebermos que pode ser uma outra. E tendência de queda, e novamente aqui, força compradora aqui a mostrar bastante força no mercado. Onde é que temos o suporte? No mínimo do martelo. Portanto, aqui teríamos sempre um suporte. E se entrarmos longos, ficamos sempre protegidos neste ponto. E se realmente houver aqui uma inversão, vamos sair do trade e não vamos arriscar. Neste martelo, é mesmo neste martelo que temos aqui também na Galp. Vejam que queda muito forte e vejam que só este martelo nos deu aqui indicação para estarmos longos aqui durante muito tempo na Galp e aproveitar todo este movimento excelente desta ação. Isto seria então de compra no fundo. Vejam que só com uma delas, só com um dia, nos dá informação para comprarmos, neste caso aqui, o exemplo que tem aqui da Galp. E é um padrão de alta precisão. É claro que convém sempre na mesma colocar um stop e defendermos sempre aqui o nosso capital. Um exemplo que temos aqui também é o de Jerónimo Martins, aqui 25 de julho de 2012, mesmo no caso português, que nos deu aqui informação de entradas longas e que dava-nos indicação de saída através desta vela, indicação então aqui de saída neste ponto. Onde é que estaria aqui o risco? Nós colocaríamos aqui um stop nos 11, 14, portanto aqui estaríamos sempre defendidos neste ponto a nível de quedas, se continuasse aqui a queda da Jerónimo Martins, neste caso. E temos então, é importante também da sombra, é claro que sim. Porquê? Porque temos então bastante força compradora, bastante força oposta ao mercado, e quanto maior então, maior a indicação para podermos comprar. Claro que também aumenta aqui um pouco o risco a nível de estoque, mas pelo menos o potencial de ganho é bastante forte. Temos aqui também o caso da Galp, que eu estava a mostrar no caso real, e continua aqui bastante forte a nível de subida. E é claro que não podemos, como eu tinha dito já no início, não podemos utilizar só a informação das velas. Neste caso da soja, temos aqui a informação para compra, com esta vela, e damos então aqui o potencial para a entrada. O martelo pode ter uma pequena sombra no topo, e aqui temos toda esta queda da soja. E então, aqui temos esta vela que nos dá a indicação para compra e entraríamos novamente longe, temos aqui também uma resistência neste ponto, quando poderíamos sair deste trade. E vejam, depois desta queda, onde é que nós tínhamos aqui o nosso suporte? Nesta zona. E vejam que foi mesmo aqui, neste ponto, onde
acabou por inverter novamente a soja. Portanto, utilizando aqui os conceitos também de análise técnica, de suporte, utilizamos sempre no fundo aqui do martelo um suporte e fazemos para quedas, podemos ter aqui sempre este ponto limite para as quedas, neste caso. E temos também um martelo invertido. Como é que é formado então este martelo? Tendência a queda também, força vendedora. E qual é que foi a força que ganhou neste caso? Neste caso, temos então a força vendedora a ganhar. Daí ter este martelo invertido ser de baixa precisão. Já sabemos que é uma tendência de queda, um corpo pequeno e com uma sombra pelo menos superior 2 vezes ao tamanho do corpo. No entanto, aqui é baixa precisão porque foi a força vendedora que ganhou aqui no mercado. Portanto, atenção, sempre encontramos um martelo ou um martelo invertido, indica sempre inversão. No entanto, esta, se conseguimos ler aqui as forças, percebemos rapidamente que é de baixa precisão e convém então aguardarmos por um dia seguinte para vermos realmente que reagem alta. No entanto, há ativos que reagem muito bem. E temos aqui um exemplo, neste caso aqui, o índice europeu. E vemos então aqui esta informação, tendência de queda forte, e vejam aqui a inversão só num dia, a dar-nos informação que há a possibilidade então aqui de inversão de tendência, e estamos aqui a definir um fundo. E os padrões de inversão, bearish. Temos então aqui também um shooting star, que agora define-se numa tendência de subida. Vou só voltar aqui um pouco atrás só para explicar novamente. Aqui faço a questões que me estão a colocar. Tendência de queda forte, e vejam, o martelo abriu neste ponto, a cotação abriu neste ponto, bastante força compradora e novamente bastante força vendedora. Portanto, como é que foi aqui a força mais forte no mercado? Foi a força vendedora, ou seja, aqui não foi a força compradora. Portanto, aqui por aí ser um padrão de baixa precisão e convém então termos aqui um dia de confirmação para depois entrarmos nele. Enquanto que se fizermos aqui um martelo, vejam como é que é formada queda forte, mas no final do dia quem é que ganhou foi a força compradora. Portanto, foi no topo, foi a força compradora que ganhou, daí ser aqui um padrão de alta precisão, o martelo. Enquanto que o martelo invertido é de baixa precisão, uma vez que indica aqui potencial de subida da cotação. No entanto, é na mesma o potencial estarmos aqui a criar um fundo, mas a tendência não tão forte, não para um tipo tão forte a nível de forças compradoras e vendedoras. Como padrão bullish, é isso mesmo, estou respondendo aqui as questões que me vão colocando sobre os padrões. E agora o shooting star. O shooting star, qual é que foi temos uma tendência de subida, uma tendência altista, qual é que foi a força dominante? Foi a força vendedora. Portanto, estamos aqui num topo e potencial de entrada, de shortar aqui o ativo. Aqui indica então alta precisão deste padrão de negociação. Já sabemos, colocamos sempre aqui o stop nesta zona, a nível para protegermos também o nosso ponto o nosso ganho, ou neste caso aqui, reservar aqui as perdas. A forma é igual ao martelo invertido, mas numa tendência positiva. Portanto, temos aqui 4 padrões. Já vamos colocar aqui e ver aqui também um resumo. Potencial topo e no máximo do shooting star temos então a resistência.
E temos agora aqui um exemplo de negociação só com base em velas japonesas, no caso do algodão. Aqui temos um martelo indicando o potencial de subida e vejam, temos aqui o shooting star para fecharmos a posição. Portanto, dos 81, depois do 34, tivemos aqui um ganho já interessante, só com base nas velas japonesas. Para podermos ver como é que podemos entrar e sair dos trades só com base nesta informação. Agora, como é que eu consigo definir as forças dominantes? São as forças que terminam a vela, são as forças muito importantes. Teve força vendedora forte e, novamente, no final do dia, quem ganhou o trade foi a força compradora, porque a gente acabou por estar aqui muito perto da força compradora. Temos aqui força compradora visível no mercado a combater toda esta força vendedora. Neste caso, o contrário, força compradora forte. Quem é que dominou o mercado foi a força vendedora que no final do dia não deixou a cotação subir e levou então que esta fechasse bastante abaixo do preço máximo do dia. E aí conseguimos perceber aqui as forças dominantes no mercado. Aqui não há incisão, temos aqui sempre força vendedora e aqui pode ter sempre uma pequena sombra para definir a vela. E podemos aqui associar o gráfico de linhas então, que nos indica o preço de fecho a performance suporte do gráfico de barra não seria 500 e do gráfico de velas então aqui é um Ferrari. E vamos então aqui também o Hanging Man. O Hanging Man é definido numa tendência de subida. Qual é que foi aqui a força dominante? Foi aqui a força compradora. No entanto, já sabemos que este padrão indica sempre inversão de tendência. Portanto, atenção, baixa precisão. Aqui a força compradora, uma vez que vejam força vendedora muito forte, novamente força compradora. Portanto, aqui diríamos que há força compradora no mercado. No entanto, já sabemos que este padrão indica inversão de tendência. Portanto, é aqui um padrão de baixa precisão e convém então confirmar sempre este padrão. E temos aqui novamente aqui um exemplo, neste caso do milho, em 4 horas. Já sabemos aqui a sombra do eixo superior 2 vezes ao corpo, que é o caso, a indicar aqui força compradora no mercado. E novamente aqui o Hanging Man, que com o corpo 2 vezes superior, a indicar aqui potencial de queda. E temos então agora aqui o resumo destes padrões. O shooting star em dar aqui então tendência de subida. Portanto, temos sempre os martelos. Interessa é que estamos numa tendência de subida. Estes dois, o shooting star e o hanging man, estamos aqui numa tendência de subida e o martelo invertido numa tendência de queda. Portanto, e temos então os martelos invertidos ou aqui o martelo normal. Portanto, aqui são os 4. Já sabemos então o shooting star a dar aqui uma precisão bastante forte e também o martelo, estes dois bastante com uma precisão bastante forte no mercado e estes dois aqui, o hanging man e o martelo invertido com fraca precisão no mercado na negociação. Explicando aqui novamente o hanging man, tendência de subida forte novamente, mas o mercado acaba por fechar bastante alto. No entanto, já sabemos que sempre que encontramos esta forma, é aqui, identifica aqui um topo ou um fundo. Portanto, não é aqui muito preciso a possibilidade de queda e convém então aguardarmos. Não vale a pena fecharmos um trade se tivermos esta tendência positiva.
vamos aqui passar, não vamos conseguir ler, considerar aqui, ver muitos padrões, também é um cenário de iniciação, portanto, quer que tentem perceber melhor, aqui alguns padrões, e já sabemos então, neste resumo, que estas velas de martelo dão sempre indefinição, dão sempre fundos ou topos de mercado, é isso sempre ter isto bem assente e saber então quais é que são os padrões nestes quatro de grande precisão, que é o shooting star e o martelo, e de fraca precisão, a esclarecer aqui de confirmação, que são o hanging man e o martelo invertido. Tentem encontrar estes padrões também nos gráficos, nos ativos que negociam e vejam então aqui se realmente se verifica aqui a leitura dos gráficos com base nas velas japonesas. E queria só deixar aqui também aqui a informação do Evening Star, só para percebermos também aqui, vai ser só mais este padrão que vamos deixar. Vamos só ver aqui. Morningstar, portanto, tendência de queda forte, já sabemos que encontramos aqui uma vela feminina, indica indefinição no mercado e novamente aqui uma vela forte. O que é que indica? Então aqui indica que estamos a perder força nesta tendência de queda e a ganhar força na tendência compradora. Portanto, temos aqui uma tendência de queda, a primeira vela longa negra, depois uma vela com cor pequeno ou uma vela doji, já sabemos então que a vela doji indica indefinição, faz que encontrarmos esta vela, já sabemos, atenção, basta por uma vela termos esta confirmação. Então, com a vela longa branca, identificar que estamos aqui no fundo e que podemos então comprar. O euro-dólar, por exemplo, é um dos ativos que reage muito bem ao Morningstar. E pelo nome percebemos logo que a estrela da manhã nasce antes da manhã, depois da noite, portanto aqui potencial alcista, estamos aqui agora numa inversão e estamos aqui no fundo, no mínimo do padrão. E podemos ver então aqui o Morningstar, portanto tendência positiva, e que realmente aqui o caso também do euro-dólar, que se verifica sempre bastante frequentemente no euro-dólar, tendência positiva, aqui indefinição e tendência de queda, e que nos vai tentar informação, várias informações para entrarmos curtos, e aqui o Morningstar, o contrário, portanto tendência de queda, temos aqui indefinição, tendência de subida, e estamos aqui então no fundo e aqui em topo. Neste caso aqui, não se verificou e teríamos aqui então aqui sempre um stop neste ponto. Portanto, atenção aqui ao stop também para definirmos os ganhos. Vamos só voltar então, ficando aqui com esta informação dos Morningstar, dos Evening Stars, sempre que fazemos análise, muitas vezes também utilizamos esta informação para definir aqui nossos pontos de entrada e de saída. E vou só aqui responder novamente aqui outras questões que vão colocar, principalmente nos padrões aqui dos martelos. Portanto, aqui qual a diferença entre o martelo e o engenheiro? Tem a ver então com a tendência. Neste caso, estamos numa tendência de subida, e encontramos então este martelo, e neste caso estamos numa tendência de queda no mercado e encontramos o martelo. Em vez de estamos numa tendência de subida, que é o caso do Hanging Man e do Shooting Star, já sabemos sempre que há inversões. Aqui temos uma tendência de subida, são estes dois, o Shooting Star e o Hanging Man, uma tendência de subida, e vemos então a posição desta vela, e numa tendência de queda temos o martelo invertido e o martelo. Portanto, aqui temos estes quatro padrões, e neste caso aqui ser invertido ou ser positivo. Portanto, ser aqui o martelo normal ou ser aqui o martelo invertido. Aqui as diferenças básicas entre estes quatro padrões. Vamos ficar então hoje aqui com este seminário. Peço desculpa realmente penso que o som não está muito
favorável. À noite vamos tentar aqui resolver isto também, no cenário de scalping das 2 horas também não esteve muito bom, mas à noite vamos então aqui tentar alterar esta situação. Não esqueçam então que vamos ter aqui o cenário especial com o Oliver Gallas hoje às 10 da noite. Estejam atentos, penso que gostem também do cenário e qualquer questão enviem-me para carla.santos.xtv.pt e desejo então continuação de bons negócios.